Bom pessoal, nesse vídeo eu queria tocar em um assunto um pouco polêmico no meio de oficina mecânica, que é justamente como cobrar nossa mão de obra, se nós devemos cobrar por valor da hora trabalhada ou se devemos cobrar por um valor fechado para o serviço. Então, eu acredito que seja uma dúvida entre várias oficinas em todo o Brasil, como deve ser feita essa cobrança de mão de obra, qual a melhor forma e como calcular o valor certo de mão de obra. Então, bom, eu vou responder essas perguntas nesse vídeo. Então, de antemão, você já se inscreve no canal e ativa o sininho e deixa um curtir também, porque eu garanto a você que você vai sair com a cabeça bem mais esclarecida depois desse vídeo sobre como você deve fazer isso na sua oficina. Então, vamos lá para o vídeo. Bom, vocês já sabem, eu sou gestor de oficina mecânica também, tenho uma formação em ciências contábeis e uma pós-graduação em administração de pequenas e médias empresas. E durante muito tempo eu já tive essa dúvida na minha oficina de qual a melhor forma de se fazer. Já tentei várias e várias formas diferentes e acredito que eu tenho experiência suficiente para passar esse tipo de informações para você. Então, sem enrolação mais, vamos direto para o vídeo, vamos lá. De antemão, antes de dizer qual é a melhor forma de se cobrar, qual é a correta e qual é a errada, eu queria deixar um pouco resumido aqui para vocês sobre como é cada forma de se cobrar mão de obra. Se vocês quiserem, eu posso fazer até mais vídeos aprofundando sobre cada tema, cada modalidade de cobrança de mão de obra. Então, se você quiser, deixa um comentário aqui embaixo me falando que quer que eu faça esse vídeo. Então vamos lá, vou começar falando sobre a mão de obra sendo calculada por hora trabalhada. Você trabalhou X horas nesse serviço, vai ser um valor estabelecido, um valor X, e multiplica pela quantidade de horas que você trabalhou no carro do cliente. Como eu sei o valor da minha mão de obra trabalhada por hora na minha oficina mecânica? Bom, é muito fácil. Se você vou trabalhar só você na sua oficina mecânica, você deve pegar todos os seus custos fixos, custos que, independente de quanto você venda ou não, você vai ter esses custos. Basicamente aluguel, impostos, energia, água, tudo que seja custo fixo, que independente do que você faça ou não, todo mês você vai ter que pagar isso. Então, fazendo isso, você deve dividir, somar todos esses valores, dividir pela quantidade de dias que você trabalha no mês, que em torno de 26 a 30 dias, você divide por esse valor. Dividindo esse valor, você vai dividir por 8 pela quantidade de horas que você trabalha. Normalmente são 8 horas. Então você vai ter o custo da sua hora trabalhada. Em cima desse valor, você vai colocar uma porcentagem em cima. Geralmente no oficina mecânica gira em torno de 15 a 25%. É o valor, uma margem de lucro sobre a mão de obra da oficina mecânica. É o que o pessoal trabalha, mas fica a seu critério estabelecer como você bem entender. Afinal de contas, a oficina é sua. E esse é o valor do seu custo de hora trabalhada. Se você tiver funcionários, você for mais gente, é um pouco mais complicado esse cálculo, mas dá para se fazer. Você vai calcular todos os custos que você tem, que fixo, como o caso de você não ter funcionário, que são aluguéis, impostos, que você vai ter principalmente sobre folha de pagamento, contas de energia, contas de água, alguns benefícios que você dê para o seu funcionário, seja plano de saúde, seja alimentação que você dá diária. Você calcula todos os custos e todos os funcionários que você tem. Depois você divide pela quantidade de funcionários que você já tem na sua empresa. Depois de dividir pela quantidade de funcionário, você vai dividir pela quantidade de dias trabalhados no mês da sua oficina mecânica, que como no mesmo caso de 26 a 30 dias trabalhados. Após dividir isso, você divide pela quantidade de horas que cada trabalhador seu trabalha, que é em torno de 8 horas na oficina mecânica. Aí você vai ter seu custo de oficina por oficina mecânica para cada funcionário seu. E você, do mesmo jeito, coloca sua margem de lucro em cima dessa hora trabalhada. Do mesmo jeito, sendo só você na sua oficina mecânica. Mas vamos lá. Como eu sei quantas horas cada mecânico vai precisar para fazer um serviço? Eu vou ficar com um cronômetro do lado do mecânico, contando quantos minutos ele levou para fazer cada coisa? Não é necessário. Existe na internet muitas tabelas tempárias, anotem esse nome, você pode digitar no Google que você vai achar, sobre oficinas mecânicas. Elas dizem basicamente mais ou menos quanto tempo cada mecânico leva para fazer um serviço, X serviços. Por exemplo, trocar uma embreagem, o mecânico leva X horas. Trocar um amortecedor, o mecânico em média leva X horas. Ela vai dar uma média de tempo. Então, ao passar o orçamento, você consulta essa tabela, você vê os serviços que vão ser feitos e você calcula a quantidade de horas na tabela pelo seu valor de mão de obra já com sua margem de lucro, que só lembrando, geralmente varia de torno de 15 a 25%, mas você fica livre para escolher quantos por cento você vai querer colocar em cima da sua mão de obra. Então, esse é basicamente como você faz para calcular o valor da mão de obra pela hora trabalhada.
O segundo ponto é cobrar pelo valor fechado para cada serviço, que se nós fôssemos pedreiros seria chamado pela famosa empeleita, mas na nossa categoria se chama valor fechado para cada serviço. Como é que eu faço isso? Você vai estabelecer um preço fixo, independente da seu custo de mão de obra ou não. Por exemplo, numa embreagem você vai cobrar R$200, por exemplo. Então, independente se for para todos aqueles carros, vai ser esse valor. Você não leva tanto em consideração o cálculo que eu fiz para a mão de obra por hora trabalhada. Isso geralmente é definido muito por regiões, geralmente isso é cobrado em regiões mais pobres, o pessoal estabelece sempre um valor, e se a oficina não seguir, o pessoal vai e faz na outra oficina que é mais em conta. Então, isso também, não que eu esteja dizendo que isso seja errado, é uma forma de se trabalhar, e muitas oficinas fazem assim, porque é mais fácil, o cliente acha mais barato também, muitos clientes não aceitam trabalhar dessa forma, reclamam, e você precisa se adequar à região onde você está. Então, você vai estabelecer, por exemplo, a mão de obra para cada serviço já pré-definido. Não vai levar em consideração quantas horas vai levar para fazer esse serviço. Por exemplo, você vai ter o valor X para trocar a embreagem do carro Y, vai ter o valor Z para trocar a embreagem do carro W, o valor S para trocar o amortecedor de um determinado carro. Então, todo o serviço já vai ser basicamente determinado o valor da mão de obra, sem ter muita alteração, assim, geralmente não tem muita diferença de um carro para o outro. Por exemplo, o mesmo valor de trocar a embreagem no Palio é o mesmo valor de trocar uma embreagem no Celta. Claro que nesses casos, se você for trocar, por exemplo, uma embreagem no Corolla, ou de uma BMW, de uma Pajero, você deve, claro, cobrar um valor de mão de obra mais caro, porque são carros mais complicados de se mexer e requer uma mão de obra mais especializada. Não é a mesma coisa de trocar uma embreagem no Paliozinho, que é muito fácil. Mas vamos para o assunto principal do vídeo. Qual é a forma correta de se cobrar o valor da mão de obra? Bom, a forma correta de cobrar o valor da mão de obra é o jeito que sua região determina. Você não pode chegar em uma região onde todas as oficinas cobram por serviço fechado o valor e chegar cobrando por mão de obra. Vai ser um baque muito grande, os valores são mais caros e alguns clientes não vão aceitar, você vai perder muito cliente. Então, se sua região, o pessoal costuma cobrar pelo valor de mão de obra fechada, você vai calcular seus custos direitinho, basicamente quase a mesma forma que você fez para calcular o seu valor de hora trabalhada, e você vai estabelecer sempre um valor fechado para suas horas trabalhadas. Infelizmente você não vai ter tanto lucro como a parte de você vende horas trabalhadas, né, no outro modelo. Mas você vai conseguir se adequar ao mercado e vai conseguir sobreviver e ter uma boa gestão na sua oficina mecânica. Afinal de contas, você vai saber seus custos e você vai botar um valor que você consiga ter lucro ainda na sua mão de obra e não ter prejuízo. E você só consegue fazer isso calculando seus custos. Por isso a importância de você saber os seus custos, principalmente os fixos e até mesmo o variável, caso você pague comissões a seus mecânicos. Já na mão de obra trabalhada, se você tiver uma região onde você consiga botar ela em prática, é muito vantajoso para você, porque sua margem de lucro sobre mão de obra é maior e você consegue ter mais esse lucro. Geralmente são em regiões com poder aquisitivo mais alto que o pessoal consegue cobrar esse valor de mão de obra. Como eu já disse, não existe nenhum certo nem um errado, mas sim o que melhor se adequa para a sua região e para a sua oficina em específico. Então não estou aqui dizendo a você que faça de determinada maneira que vai ser melhor para você. Como eu já expliquei antes, você pode corre o risco de muitas vezes perder clientes, perder serviços e ficar com sua oficina parada, sem atender clientes. Então estuda a sua região, suas concorrentes, veja como eles trabalham, a melhor forma que você pode trabalhar e se adequa à sua região. Se você conseguir cobrar por mão de obra a hora trabalhada, vai ser melhor para você, sua margem de lucro fica maior e fica um pouco mais justo para a oficina mecânica. Afinal de contas, a gente paga o nosso funcionário por hora trabalhada, a gente também deve cobrar sim. Mas infelizmente nem todas as regiões se adequam dessa forma. Mas como vocês viram, para qualquer forma que você vai trabalhar, você precisa saber calcular bem seus custos fixos e seus custos variáveis. E nem todos os gestores de oficina mecânica, principalmente pois a maioria eram mecânicos e não tiveram tanta experiência em administração, sabe a diferença de custo fixo e custo variável. Então, eu vou deixar um link na descrição aqui do vídeo, um vídeo que eu gravei falando sobre isso, como diferenciar custo fixo de custos variáveis, quais contas são de custo fixo e de custo variável numa oficina mecânica. Então, vou deixar esse vídeo aqui, assiste, vai ser muito bom para você conseguir calcular seu custo de hora trabalhada, para estabelecer a forma como você vai trabalhar e seus preços. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber mais dicas quando eu postar como essa, e deixa eu curtir também.
E também fala aqui nos comentários como você faz na sua oficina mecânica, como é cobrado o valor de mão de obra. Se você tem alguma dúvida a mais, eu posso explicar a vocês também. E assista o vídeo falando sobre custo fixo e custo variável, pois vai ajudar muito a você estabelecer o valor correto de mão de obra na sua oficina mecânica.